O penúltimo episódio de What If chegou com o pé na porta do multiverso, para nos mostrar que sim, a Marvel continua surpreendendo. Se bem que teve uma bela de uma incoerência com o episódio anterior. Bora analisar tudo isso, vem comigo! O que foi esse 8º episódio de What If? O penúltimo episódio da temporada nos provocou com a pergunta: e se o Ultron tivesse conseguido alcançar o seu objetivo? E com uma história frenética, o episódio nos mostra que sim, aqui nesse universo, uma versão do Ultron é bem sucedida no seu objetivo de acabar com a humanidade e decide ir além. Mas antes, eu preciso avisar que esse vídeo aqui tá cheio de spoiler do 8º episódio de What If. Então só fica aqui quem já tiver assistido ou quem não tiver problema em saber tudo o que rolou nesse episódio. E taca logo o dedo aí no like que esse vídeo tá bem legal. Aproveita e assina o canal caso ainda não seja inscrito e ativa o sininho, que isso ajuda esse canal a crescer. E ajuda você também, que vai sempre ser avisado quando sair um vídeo novo por aqui. Mas vamos lá. Como eu já tinha antecipado no vídeo anterior, esse episódio gira em torno de Ultron que conseguiu ser bem sucedido em seus planos de extinguir a vida na Terra. E o episódio já começa mostrando que apenas 2 heróis sobreviveram, a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro, justamente os heróis mais normais dos Vingadores. Eles não têm superpoderes, eles não têm super armaduras, eles possuem apenas as suas habilidades de combate. Se bem que a gente vê o Clint cair de um prédio de 7 andares como quem cai de uma cadeira, e a Natasha arremessar uma moto que só o Capitão América consegue. Então não é possível que eles estejam 100% puros aqui, né? Deve ter rolado um soro de super soldado para essa versão deles. Só pode. Detalhe que essa moto é a mesma que ela usou lá em Vingadores Era de Ultron. Saca só. E esse braço mecânico do Gavião Arqueiro deixa ele muito parecido com o Soldado Invernal. O que faz todo sentido caso eles realmente tenham tomado o super soro nessa realidade. Parece que os roteiristas queriam dar a esses dois a mesma rima narrativa da amizade entre o Capitão América e o Soldado Invernal, já que lá nos filmes, aqueles dois também eram grandes amigos e também tomaram as suas próprias versões do super soro. E a Natasha e o Clint entram nos arquivos secretos da KGB à procura de uma arma, de um último recurso que pode derrotar o Ultron. E esse último recurso não é ninguém menos que Armin Zola, aquele cientista da Hydra e braço direito do Caveira Vermelha, que teve sua mente digitalizada e passou a viver em um computador depois da sua morte. Não, 2, já que a primeira versão da inteligência artificial do Zola estava lá naquela base secreta da Hydra, instalada no quartel-general onde o Capitão América foi treinado. Mas aqui, uma outra cópia do Zola tá lá naquela base secreta da Hydra na Sibéria, o mesmo local onde o Barão Zemo levou o Homem de Ferro e o Capitão América por conta de toda aquela treta do filme Guerra Civil. E então fica uma pergunta, será que lá naquele filme também tinha uma cópia do Zola naquela base e a gente não viu? Ou melhor, será que tem, né? Por que aquele lugar não foi destruído? Se tinha uma cópia do Zola por lá, ela ainda deve estar no mesmo lugar, o que nos dá uma boa chance de ver o retorno da mente virtual do Zola em alguma série ou filme no futuro. E se ele tem uma mente, ele vai precisar de um corpo, né? Onde será que ele pode achar um corpo no MCU, hein? Pensa aí e me diz aqui nos comentários. E a ideia da Natasha é usar o Zola para derrotar o Ultron de dentro para fora, infiltrando ele dentro do seu núcleo principal, do mesmo jeito que o Tony Stark planejava fazer lá nos filmes Vingadores Era de Ultron. Mas enquanto eles correm para pegar o Zola, o Ultron se declara vencedor. E olha como o Ultron, em qualquer realidade, não passa de um garoto mimado tentando se entender com seus dead issues. Porque olha só, quem é o pai do Ultron? É o Tony Stark. E quem ele deixa para matar por último? O Tony Stark. Porque a todo momento, parece que a Natasha e o Clint estão se escondendo dele, eliminando os seus soldados antes que eles estabeleçam comunicação com o controle da colmeia. O que me dá a entender que o Ultron não sabe que eles estão vivos. Então pro Ultron, a última pessoa que ele matou pessoalmente foi o Tony Stark. Talvez para que ele visse o seu sucesso. Como se na cabeça dele, ele tivesse que mostrar pro seu pai: ó, eu cumpri o meu propósito. Você me criou para que eu trouxesse paz pro nosso tempo. Então contemple a paz que eu consegui. É bizarro, é doentio, mas é bem o que se passa na cabeça do Ultron. E depois de tudo finalizado, depois que ele matou o Stark, para onde ele vai? Ele vai para a Torre Stark, para o seu berço, para onde ele foi criado. Talvez o único lugar onde ele se sinta em casa. Pois é,
esse Ultron rende uma bela tese de mestrado de psicologia. E no meio de seu discurso de vitória, ele é surpreendido pela chegada do Thanos, que chega todo pimpão, com o peito estufado, se achando invencível e morre em segundos. E todo mundo pensou a mesma coisa nessa hora. Se o Ultron matou o Thanos tão fácil assim, por que o Visão não fez a mesma coisa em Ultimato? E a resposta para essa pergunta pode atravessar vários motivos diferentes. Porque o Ultron é um assassino, não pensa duas vezes na hora de matar alguém, enquanto o Visão é muito mais humano, evitando matar a qualquer custo. Eu acho que nos filmes, a única pessoa que o Visão realmente matou foi o próprio Ultron. Ou que o Thanos também foi pego de surpresa aqui, mas olha que ele estava com os 5 das Joias do Infinito na sua manopla. Então eu acho que a melhor explicação é a necessidade do roteiro seguir em frente. Se bem que, como esse episódio foi o mais curto da temporada, eles poderiam ter colocado uma luta decente entre esses dois. Mas ainda assim, os roteiristas iriam enfrentar o problema de como o Ultron, com apenas uma das Joias do Infinito, iria matar o Thanos que tinha com ele todas as outras. Seja lá qual fosse a maneira que os roteiristas encontrassem para o Ultron derrotar o Thanos nesse possível embate, continuaria não convencendo ninguém. Sendo assim, eu acho que ele morrer desse jeito foi realmente a melhor opção. Esse episódio deixa ainda mais evidente o tanto que o plano do Thanos lá no filme era furado, e como parece que ele não fazia ideia do tamanho do poder que ele tinha nas mãos. Nesse episódio, quando o Ultron pega todas as Joias do Infinito, ele fica tão poderoso que consegue ouvir o Vigia. Ele atravessa o tecido da realidade como quem atravessa uma porta. Cada soco dele faz o Vigia ir atravessando camadas e camadas do multiverso. Aliás, como ficou bacana a forma que essa animação retrata isso. Mas voltando, lá nos filmes, a única coisa que ele faz é matar metade da vida de tudo que é canto, com a desculpa de que essa metade irá consumir todos os recursos do universo. Como assim? Se faltavam recursos, era só ele usar a Joia da Realidade e duplicar, quintuplicar os recursos do universo. Ele não precisava matar ninguém. E pior, depois que ele consegue o que ele quer, ele inutiliza as joias. Lá nos filmes, ele foi derrotado por conta da sua arrogância. E foi a mesma coisa aqui. Ele chegando no Ultron, se achando invencível, e morre em segundos. E lembra o que aconteceu com ele lá no episódio dos zumbis? Como ele pode ter sido mordido e se transformado em zumbi enquanto tinha 5 das Joias do Infinito na sua manopla? Isso não faz o menor sentido. Ele podia até não estar lá no seu 100%, mas estava ali com os 83% do seu poder. Parece que não importa em qual realidade o Thanos esteja, ele sempre vai ser um mané, que não consegue enxergar o cenário como um todo, só enxergando aquilo que ele acha que vê. Mas quando o Ultron coloca todas as Joias do Infinito na sua armadura, ele parece ficar muito mais poderoso que o Thanos com as 6 joias. Ele fica quase onisciente e sai destruindo toda a vida do universo. A única que tentou bater de frente com ele foi a Capitã Marvel, mas parece que ela só entrou para fazer a piadinha do Exterminador do Futuro, mas acabou sendo derrotada bem rápido até. Parece que ela deu mais trabalho pro Thanos lá em Vingadores Ultimato do que ela deu pro Ultron aqui. E no final, ele acabou destruindo Xandar do mesmo jeito, com a mesma facilidade. Não só Xandar, mas o universo inteiro. E olha que interessante, o objetivo inicial do Ultron era acabar com a vida na Terra, e ele acha que conseguiu. Então chega o Thanos, e ele entende que existem outros planetas com vida pelas galáxias, e ele amplia sua meta para destruir o universo inteiro. Então, quando ele mata toda a vida do universo, o que resta para fazer depois? Se o seu propósito é acabar com toda a vida, no momento que não sobrar mais nada vivo para ele matar, ele não terá mais nenhum propósito. E isso colocaria ele em uma crise existencial tão grande que ele iria pirar ainda mais. E provavelmente ele chegasse à conclusão que a única vida que faltava eliminar seria a dele mesmo. E esse seria o seu fim. Ponto final. A história desse universo paralelo acabaria ali. Mas o Vigia, com essa sua necessidade de narrar tudo o que ele vê, estraga tudo. O Vigia poderia simplesmente observar tudo e ficar quieto, mas ele vive tão sozinho ali que ele não consegue pensar sem falar. Só que o Ultron ficou tão poderoso com as Joias do Infinito que ele consegue ouvir o Vigia. Da mesma forma que o poder do Doutor Estranho Supremo chegou no nível tão alto que ele também conseguiu a mesma coisa. Mas a partir do momento em que o Ultron descobre a existência de vida em universos paralelos e como atravessar entre essas realidades, ele teria um estoque infinito de vidas a ceifar.
Provavelmente, ele continuaria destruindo universo após universo pela eternidade, nunca conseguindo atingir a sua meta. Não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Nunca conseguindo atingir o seu propósito, nunca parando, matando trilhões ao longo do seu caminho. Então, da mesma forma que foi o Thanos que mostrou para o Ultron que existia vida fora da Terra, o que coloca o Thanos como corresponsável pela destruição daquele universo, nesse momento, foi o Vigia que mostrou para o Ultron que tem infinitos universos para ele destruir. Então, se o multiverso passou a ficar ameaçado pelo Ultron, a culpa também é do Vigia. E o Ultron entra com o pé na porta no reino do Vigia, e isso rende a briga mais épica dessa temporada até aqui. E que briga! O Ultron dá uma de Galactus e come não o mundo, mas uma galáxia inteira. Depois, ele arremessa o Vigia para uma realidade onde a gente vê o Steve Rogers em um juramento presidencial, uma referência a uma HQ onde o Capitão América é eleito presidente dos Estados Unidos. É muito legal ver que cada soco que o Ultron dá no Vigia vai quebrando as paredes da realidade e eles vão invadindo outros universos a cada golpe. Um soco leva ele para a realidade onde Nova York assume a aparência de Wakanda, depois com uma aparência de castelos medievais, depois tomado por Skrulls. É muito da hora esse efeito que eles fizeram para essa animação. Um detalhe é que esse lugar com pirâmides futuristas pode ser o local onde mora o Kang o Conquistador, que nos quadrinhos tem uma forte relação com o Egito Antigo. Mas toda essa briga do Vigia com o Ultron nos mostrou uma incoerência com o episódio anterior. Você lembra que quando Thor convida a Jane para o encontro no planeta dos unicórnios, o Ultron chega e o Vigia faz aquela cara de surpresa? Isso não faz o menor sentido com o que a gente viu aqui. Como é que o Vigia, que levou uma surra do Ultron, faz aquela cara de quem não tá sabendo de nada quando o Ultron chegou por lá? Ou isso é um grande furo de roteiro, ou tem mais de um Vigia narrando a história pra gente. Isso me deixa com um enorme pé atrás para esse último episódio, porque tem muitas pontas soltas para eles amarrarem aqui. Tem o desdobramento desse pedido de ajuda do Vigia ao Doutor Estranho Supremo, tem todos aqueles ganchos dos finais dos outros 7 episódios, para amarrar tudo isso na criação dos Vingadores do Multiverso. Tem esse núcleo da Natasha e do Clint tentando conectar ao Zola a mente do Ultron, e também tem a expectativa da criação de um gancho pro próximo filme do Doutor Estranho. Então, eu volto a dizer, ou esse episódio tem mais de 1 hora de duração, ou ele pode ser muito decepcionante. Mas e você? Qual é a sua expectativa para o final dessa temporada? E o que você achou desse episódio? Deixa a sua opinião aí nos comentários, que eu quero muito saber o que você está achando de tudo isso. E você já sabe, assina o canal, ativa o sininho e larga o dedo aí no like, que isso ajuda a gente pra caramba. E é isso, a gente se vê no futuro.